Então lá, o Carlos já está conosco. Está pronto aí, Carlos? Vou compartilhar então, vou fazer aquele bem bolado lá enquanto você... Você está no mudo ainda, tá? Eu vou abrir aqui o PowerPoint. E aí eu vou acompanhando aqui enquanto você vai falando, eu vou mudando aqui as páginas. Estou com o meu microfone aqui para ver se pega melhor. Tá bem bom o áudio. Eu estou ouvindo bem. Ótimo. Estão ouvindo bem? Tá bom. Beleza. Estamos aqui na praia. Que beleza, hein? Chegamos agora. Viemos na estrada monitorando a aula de vocês para dar tempo de chegar e ligar e dar tempo. Então, estamos prontos? Então, pronto. Já está vendo aí? Então, mas você está em Eclesiastes. Tem que voltar lá para Jó. Então, pessoal, nós vamos agora fazer os livros poéticos rapidamente, tá? E os profetas, eu vou ter que gravar uma aula para enviar para vocês. Se bem que o propósito da nossa matéria é a parte histórica da Bíblia, né? E então essa parte a gente já cumpriu até a aula passada. Então agora nós vamos dar uma olhadinha rápida nos livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E daí depois vai ficar profetas maiores e menores, tá? Então, Jó, página 82 da apostila. Vou ficar com a minha Bíblia aqui, abertinho. Então, o livro de Jó, talvez eu pule um pouco a ordem dos slides aqui, mas eu vou falando, tá? O livro de Jó, ele está aqui no meio da Bíblia, né, nos livros considerados poéticos. No entanto, todo o teor bíblico, os evangelhos, o próprio Senhor Jesus, todo o resto, toda a harmonia bíblica apresentam um livro de Jó e os personagens de Jó como personagens reais e literais, certo? Então, de maneira alguma, Jó é uma poesia, algo, como é que se chama quando não é de verdade, né? Quando é mera literatura, não. Então, Jesus, todo o resto da Bíblia, né, Ezequiel menciona Jó sempre como um personagem literal, né? E a história dele, né, digamos assim, todo o enredo da história de Jó, a Bíblia atesta como literal, certo? Então, embora ele esteja aqui enquadrado como um livro entre os livros poéticos, claro, o estilo literário é poético, mas a história é verdadeira e é literal e é atestada pelo resto da Bíblia, tá bom? Então, o livro de Jó, ele é um descortinar do mundo espiritual, né? Mais ou menos assim, você está numa situação difícil, como se você estivesse num palco e, né, o mundo espiritual está ali te olhando, está ali, até parece um pouco cruel, né? Porque Deus aqui nesse livro faz uma apostinha com o diabo, e Deus apostou em Jó e o diabo apostou que ia derrubar ele, né? Mas é como assim, o descortinar do mundo espiritual, do que está acontecendo no mundo espiritual, quando Jó mergulha num período de grande tribulação da vida dele, né? Então, o propósito do livro é mostrar que a aflição, a tribulação, ela é um mistério, né? Nem sempre é resultado de pecado, de erro, de quebra de princípio, e às vezes, né, no caso de Jó, né, isso é muito claro, o próprio Deus atesta a integridade dele, né, a honestidade dele, que ele não tinha
nada que justificasse, né, tudo que veio acontecer com ele, e mesmo assim ele sofre, né, ele passa por situações assim inimagináveis. Eu tenho certeza que nenhum de nós passou, né, o nível de provação que ele passou. Então, continuando a aula da Joyce, né, que Policarpo, né, que você falou, a hora que a gente chegar no céu, então tem mais um para gente para gente passar abaixadinho, assim, tipo, o setor dos moráveis, dos mártires da igreja, de Jó, né, desse pessoal que foi martirizado, que passou todo tipo de provação e tribulação, e a gente vai passar meio envergonhadinho deles lá, né? Então, Jó é mais ou menos esse cara. Então, ele, provavelmente, o próprio Jó escreveu esse livro, inclusive, há um versículo no meio de Jó, né, que é um desses chaves aqui, em que ele fala: quem me dera a minha história fosse escrita num livro, né? Então, eu acho que talvez ele ou talvez um dos amigos dele acabou registrando a história. Pode mudar, Fábio. Tá. Então, né, esse enredo que vocês já viram, 3 ciclos de debate e tal. E pode passar, depois no fim do livro a gente chega lá. Então, a primeira parte é o dilema de Jó, depois os debates, né, entre Jó e Deus e os seus amigos, e depois o livramento. Então, o tema central não é em si o sofrimento, mas naquilo que se aprende com o sofrimento. Então, é a revelação da grandeza, da soberania de Deus, né? Como Deus usa a aflição para revelar, moldar nosso caráter e tal. Então, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência, né? Aprendeu a obediência pelo sofrimento. Quer dizer, Jesus era perfeito, mas Deus engrandeceu o seu caráter através da aflição. Então, quando a gente vê o livro de Jó, se a gente olhar por um prisma meramente terreno, vai soar assim, poxa, que injustiça, né? Porque era um cara, né? O cara era o sonho de consumo de Deus, né? É o cara que Deus usava quando ele queria dar uma esnobada no diabo, e mesmo assim Deus permite, né? Né? Para quem não lembra, né? Ele perdeu seus filhos, todas as suas propriedades, seus servos, tudo que ele tinha. Depois ficou doente, com lepra, com chagas, né? Então, assim, ninguém passou tudo isso que ele passou, né? E por que Deus permite essas coisas? O tema em foco aqui, na verdade, é a soberania de Deus. Não é um livro sobre o sofrimento, mas sobre a soberania de Deus, né? É mostrar que Deus é Deus, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer ter, né? Ele faz, né, os seus caminhos são mais altos que os nossos. E se a gente olhar só pelo prisma natural, a gente vai ver, poxa, né, Deus, no fim do livro, ele já recebe tudo em dobro de novo, né? Mas se eu te fizer uma pergunta assim, você toparia perder teus filhos, tudo que você tem, ficar enfermo, né? Passar a maior tribulação da tua vida. Se Deus te prometesse te dar em dobro, depois não. Você ia topar, não? Você ia entregar teus filhos? Você topava assim, ó. Você vai perder os seus 3 filhos, mas depois eu te dou 6. Você topava? Não, né? Por quê? Porque se a gente enxergar tudo pelo prisma meramente natural, mesmo recebendo em dobro, eu não queria, né? Acho que ninguém de nós queria. Eu ia dizer, não, Deus, tá bom assim, né? Eu fico assim. Mas, na verdade, né, quando há esse descortinar dos bastidores do livro, a gente se dá conta que há muito mais em jogo do que o que é natural, né? Digamos assim, aquela profundidade de fé que Deus cavou na vida de Jó e tudo que, né, e ele se tornou, isso na eternidade, isso gera uma recompensa, um galardão, né? Então,
Por exemplo, quando o livro de Ezequiel, lá no capítulo 14, Ezequiel fala assim, ainda, né, ele falando do julgamento pelo pecado de uma cidade, ele fala assim, ainda que Noé, Jó e Daniel estivessem nessa cidade, pela sua justiça, salvariam apenas as suas vidas, tamanho o pecado daquela cidade. Esse é Ezequiel 14. Então a gente vê o seguinte, que a justiça de Jó, ali, também de Daniel e, né, de Noé, é atestada pelas escrituras, pelo profeta, né? E isso é digamos assim, o selo de Deus, né, da justiça da pessoa. Agora, você imagina um cara com uma justiça dessa, né, com um selo de justiça de Deus sobre a vida dele, quem ele é hoje, né? Será que um daqueles 24 anciãos que estão lá, né, ao redor do trono, lançando suas coroas? Eu acho que Jó é um daqueles caras lá, né? Carlos, só Pois desculpa não. interromper aí, o Zoom vai cair daqui em menos de um minuto. Tá Então, bom. vamos fazer uma pausinha aí e a gente retorna de novo daqui 5 minutos no mesmo link. Daí você Tá bom. retoma daqui, tá bom? Tá bom. Tá já. Eu vou encerrar aqui e eu já vou abrir uma nova sala de reuniões. Eu só preciso de 5 minutos para o vídeo gravar. Que a gente está gravando, né? Ele faz uma conversão ali. Eu já terminando a conversão, eu já reativo, tá? 5 minutos para Tá tomar bom. uma água é bom também. Combinado. Tá bom. Beleza. Pode Tá bom. continuar. Então, estamos aqui, temos propósito, né? O Senhor usa a aflição para revelar o caráter e áreas de fraqueza que precisam do seu tratamento. Então, há coisas que só a tribulação faz por nós, né? Então, a gente sabe que quando a gente passa por aflições, por tribulações, né? Não aquelas que a gente cava, né, gente? Porque tem coisa que a gente quebra o princípio e depois colhe, né? Não é disso que a gente está falando. Mas, assim, tem coisas que são necessárias, né? Se Deus permite uma aprovação sobre nós, primeiro, ele vai nos dar forças e capacidade para vencer, mas também é porque há uma necessidade na nossa vida, né? Não é que Deus precise fazer isso para nos conhecer, mas justamente porque ele nos conhece, é que ele permite a aprovação para que a gente revele aquilo e possa tratar, né? Então, você pode ver que, mesmo durante essa pandemia aí, só esse negócio de estar de quarentena, de estar trancado, impedido de fazer muita coisa, isso já revela, né, nosso caráter, já coisas vêm à tona. Tá? Então, pode trocar, Fábio. Então, mostra, né, Satanás, né? Satanás está envolvido na jogada, né? Mostra seus intentos, né? Uma medida de poder, mas, no entanto, é um poder totalmente determinado, limitado por Deus, né? Quando Satanás pede a permissão para tocar na saúde dele, né, de Jó, Deus fala, ó, toca, mas não mexa na sua vida, né? Então, Deus delimitou ali que ele poderia até enfermá-lo, mas não tirar a sua vida. Então, a gente vê que o diabo, ele tem determinado poder, mas é um poder limitado por Deus. Então, deixa uma revelação profunda do caráter e tal, e Jó como um exemplo de paciência. O autor do provérbio, paciência de Jó. Pode mudar lá. Tá, então, o próprio Jó é considerado o autor do livro, talvez Moisés ou Eliú. Então, a gente vê que Jó, ele viveu provavelmente na época dos patriarcas, né? Talvez tenha sido um contemporâneo de Abraão, provavelmente, né? Porque a gente vê que ele viveu muitos anos. Então, a Bíblia conta ali no livro que depois que ele passou toda essa saga na vida dele, né? A gente vê que ele era casado, ele tinha filhos adultos, né? Morreu e depois que tudo aconteceu, ele ainda viveu mais 140 anos. Então, né, provavelmente, se ele já tinha filhos adultos naquele momento da aflição, ele tinha pelo menos, talvez, 50, 60 anos já.
Então aqui a gente vê que Jó deve ter vivido mais ou menos 200 anos, que casa digamos assim, num período pós-diluviano, né? Mas não muito longe do dilúvio. Então, provavelmente é um homem que viveu logo depois do dilúvio, tal qual foi Abraão. Abraão viveu 170, né? Então talvez Jó tenha vivido antes disso. Por isso que a gente entende que o livro de Jó é o livro mais antigo, né? Contém o relato mais antigo da Bíblia, tá? O livro, provavelmente, que foi escrito primeiro até do que o Pentateuco, certo? Então, pode passar. Então, o livro tem ali as suas divisões. A primeira parte, do 1 ao 3, é o prólogo, né, o propósito cósmico, né, aquele debate nos céus, né, como que Deus, a gente pode até dizer que usou o diabo, né, pelos seus propósitos ali, deixou o diabo mexer, fazer coisas que ele achava que ia destruir Jó, e Deus apostou, falou, não vai, né, pode tocá-lo, mas ele não vai me negar, não vai blasfemar, certo? Então, quando Jó começa com seu sofrimento, chegam ali seus 4 amigos, né? Então, esses amigos, eles vão se revezando ali, né? Ele faz Bildade, ele usa Zofar, né? Eles vão se revezando ali naquele discurso, né? Jó, né? Um fala, não, Jó, você está em pecado, abre o jogo aí, né? Você está dizendo aí que você está limpo, está em integridade, mas olha, o pecado, né? Sempre tem punição, então, né? Então, os amigos de Jó, eles vão se revezando ali, e a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê esse livro e até extrai versículos, princípios, porque ao final, lá no capítulo 38 até o 42, né? Deus reprova esses amigos de Jó, né? Então, a gente às vezes lê lá, eles falam coisas bonitas, né? Versículos bonitos, só que chega no fim do livro, Deus passa a regra e fala, não, nada disso. Só Jó falou de mim o que era reto. Os outros, né, se arrogaram ali em falar coisas que não compreendiam, tá? Então, ele fala sobre o propósito corretivo, né? Depois, lá no capítulo 38, é interessante que Deus aparece para Jó, depois de Jó passar tudo isso, né? E perder tudo e aguentar esses amigos xarope lá. Saúde, Jó. E então ele chega, Deus aparece, e quando Jó ele enche o peito para fazer pergunta, né? Puxa, Deus apareceu agora, eu vou perguntar para ele. Daí Deus fala assim: não, quem vai perguntar aqui sou eu, né? E Jó, puxa, eu pensei que agora que Deus ia me responder, né? Ia me falar por quê eu estava final, estava em pecado, não estava, o que aconteceu? Deus deu passou uma nuvem aí, cobriu o Wi-Fi, o que houve, né? E Deus fala, não, agora senta aí, eu que vou te fazer pergunta. E Deus começa metralhando, já fala assim, me diz aí, já que você sabe de tudo, me diz aí onde é que você estava, né? Quando eu criei, eu coloquei os fundamentos da terra, onde você estava quando as estrelas da alva juntas cantavam e se alegravam, os filhos de Deus na criação, né? Onde que você estava? Onde eu coloquei os oceanos na concha da minha mão, medi as montanhas da terra na minha balança, e Jó vai se encolhendo ali, tipo, e Deus vai falando, né? Olha, dá uma olhada aí no Behemoth, no Leviatã, né? A gente mencionou isso no início, né? Que são animais que observam a descrição de dinossauros, de grandes animais, né? O Behemoth provavelmente um apatossauro pela descrição, o Leviatã um monstro marinho, né? Talvez puxa, como era o nome do dinossauro do mar? O monstro do Lago Ness? Acho bem pior, né? Então, plesiosauro, né? Então, Deus vai falando, ó, e vai mostrando, né, seu poder, seu poder criativo, né, mostrando assim, Deus está no controle de todas as coisas,
E no fim das contas, Deus não responde nada que Jó queria saber. Simplesmente Deus se revela, né? Revela sua grandeza, sua soberania, seus propósitos eternos, e aquilo basta para que Jó entenda que ele realmente não sabia de nada, que ele até tinha, né, um certo conhecimento de Deus, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Então, e ele fala, eu me arrependo no pó, e a gente vê que no fim das contas, ainda depois de Jó passar tudo isso, ele ainda se arrepende, pede perdão a Deus e acaba, né, intercedendo pelos seus amigos, e é quando Deus restaura a sorte de Jó. Então, é um livro tremendo, né? Se você tiver tempinho aí para gastar lendo, né, os 42 capítulos, né, os discursos, né, um tratado de filosofia ali, e ele nos ensina muito, né? Como ele conseguiu manter a sua integridade, né, manter a sua fé em todas essas situações, e como isso, por fim, né, o tornou um gigante da fé, e no prisma eterno, né, um tremendo homem de Deus que tem o seu, digamos assim, o seu galardão, a sua coroa, como poucos na história da humanidade o têm, né? Então vamos em frente. Então, vamos para o livro de Salmos. Alguém quer fazer alguma perguntinha, alguma consideração? Não, né? Senão não dá tempo. Então, o livro de Salmos. Pode ir trocando aí, Fábio. Então, no original, o livro chama Salmói, né? Trata-se de poemas entoados com acompanhamento de instrumentos musicais. Então, era mais ou menos como o Inário de Israel, né? Então, o tema comum é adoração, né? Mostra a grandeza de Deus, é digno de louvor, né? Sua bondade e tal. E o que há de interessante nesse livro é que ele tem uma abrangência histórica de aproximadamente 1000 anos, porque nós temos registrado aqui nesse livro salmos que foram escritos por Davi, né, por Moisés. Você sabia que Moisés escreveu, né, o Salmo 91, né, aquele salmo que fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração, sabe? Foi um salmo escrito por Moisés. Então, Davi foi o maior, né, os 73 dos salmos são dele. Asaf, que era um levita, né, do tempo de Davi, né? Os filhos de Coré, 10, o próprio Salomão, 2, esse tal de Remã, Eta, e alguns também anônimos, e alguns atribuídos a Esdras. Então, ele cobre o período de, né, desde 1400, mais ou menos, até o ano 400 a.C. Então, tem salmos lá do tempo de Moisés, e tem salmos lá do tempo do exílio, né? Do retorno do exílio, né? Do tempo de Esdras, Neemias. Existem salmos que celebram o retorno do cativeiro, que nós vimos na aula passada, certo? Então, uma abrangência muito grande, né? Então, na verdade, o livro de Salmos é uma grande compilação ao decorrer dos séculos, né? Eles foram arquivando, né? E cantando, adorando, e até hoje, né? A gente usa quantas músicas lindas, maravilhosas de adoração que a gente tem, que são, né, baseadas, e alguns até literalmente transcrevendo esses salmos aqui, tá? Pode passar lá, Fábio. Então, vários tipos de salmo, né? Pode passar isso aqui. Então, 150 cânticos, desde o período patriarcal, período, né, do lado dos patriarcas, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, passando pelo período dos reis, passando pelo período dos juízes, né, que é o teocrático, pelo período dos reis, exílio, pós-exílio. Então, temas júbilo, guerra, paz, culto, juízo, profecia messiânica, tem muita, né? Muitas das profecias
tremendas e muito claras sobre Jesus, sobre a obra da cruz. A gente vai ver muito bem descrito ali no Salmo 2º, né, o martírio do servo sofredor na cruz. Então, é um livro que, embora ele também esteja enquadrado aqui entre os poéticos, ele também tem profecia, tem muitos fatos históricos que são literais, né? Então, também é um livro de oração, um livro que a gente vê muitas vezes o salmista derramando seu coração, falando rasgado com Deus, até parecendo às vezes até um pouco, como é que, assim, até insultando, forçando um pouco a barra ali, a gente vê, poxa, né? O cara era transparente mesmo, né? Então Davi fazia isso, tal. Puxa, meu, que tá pitando ali? Tá me mandando WhatsApp. Tá. Coisa da Dona Joyce. Não era para falar. Tá bom, para de mandar o WhatsApp aí, Joyce. Tá? Então, os 5 livros em um, né? 5 compilações juntadas, né? Provavelmente no tempo de Esdras, né? Que o cânon do Velho Testamento foi fechado, né? Foi juntado, e também o livro dos Salmos também. Então, no tempo de Esdras é que, né, foi reunido e compilado, tá? Então, eram entoados como instrumentos, serviam como inário do templo e guia devocional para o povo judeu. Pode passar? Ah, não, então volta. Não era para terminar. Então, são 150 salmos, né? E a gente tem que entender, quando fala de um livro poético, como Salmos, ele tem muitas vezes uma linguagem poética. Então, por exemplo, a gente vê muitos salmos de Davi, né? Davi, ele rasgava o coração com Deus, né? Ele falava, né, Deus, até quando você vai permanecer calado, esquecendo do teu povo? Ele fala que ele chorou tanto que a sua cama virou uma piscina de lágrimas. Então a gente tem que entender que isso é uma linguagem poética, né? Não, quando ele está falando dessa maneira, não é realmente que ele tinha uma piscina lá, que ele chorou tanto, que encheu, né? Mas é uma maneira de se expressar. Então, quando a gente canta, adora a Deus, né, tem gente que se incomoda muito, né, às vezes com a letra. Eu tinha uma amiga que ela falava assim que ela não cantava aquela música do Asaf Borba, que tem uma música do Asaf que fala que no meu coração só existe adoração, né? E ela falava, eu não canto essa música porque não é verdade, porque no meu coração ainda tem muita coisa que não presta, né? Então, não entendeu talvez que há uma licença poética, né, quando a gente adora, né? Quando você fala, né, para sua amada, por exemplo, eu só tenho olhos para ti, isso quer dizer que realmente você não enxerga mais nenhuma mulher, você nunca viu, né? Não, é uma maneira poética de você falar, né? O Eloy gostou ali, até tomou nota ali para ele usar isso aí depois. Com a Gisele. Tomar meu chá, que parece programa do Jô aqui. Chá de abelha, Dani tá falando aqui. Aqui não é programa do Jô, é programa da Jô. Tomar meu chazinho aqui. Gostei. Momento do jabá. Pausa para os nossos patrocinadores. Então tá bom. Então, gente, Jó não, os Salmos é um livro enorme, né? Tem horas para discorrer, Salmos 23, Salmos maravilhosos, Salmos do Messias, né? Salmo que descreve com perfeição a agonia de Jesus Cristo na cruz. Salmo 110 que fala, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Quando se cumpriu o Salmo 110, gente? Quando que o Senhor disse ao meu Senhor, quando que Deus, o Pai, disse ao Senhor Jesus, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Né? Quando Jesus subiu ao céu.
quando ele, né, ele ascendeu aos céus, né, ele já tinha cumprido, né, a sua tarefa, ele já tinha derramado o seu sangue como propiciação, né, já tinha aspergido no Santo dos Santos. Então Deus fala assim, ó, assenta-te agora à minha destra, até que eu ponha teus inimigos por estrada dos teus pés. Então, Davi escreveu isso no Salmo 110, 1000 anos antes de Cristo, né? Salmo 24, também é o Salmo de Davi, né? Que 24 ou 124, que fala, né? Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quer dizer, quando que é isso? Isso se cumpre quando Jesus morre na cruz, não é? E ele vai resgatar os santos do Velho Testamento, né? Aqueles que foram salvos pela fé e aguardavam o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Quer dizer, é nesse momento que o Senhor é sacrificado, em que se cumpre, né, esse salmo de Davi, né? Levantai-vos portas as vossas cabeças. Então, isso é livro de Salmos, né? A gente não pode pensar que o livro de Salmos é só um livro de cântico, de musiquinha, mas é um livro de profecias tremendas, né? Tais quais não tem nenhum outro livro do Velho Testamento. Tá bom? Então, vamos lá, Provérbios. Apareceu um negócio aqui na minha tela. Apagou tudo. Enquanto isso, eu vou tomar meu chá. Provérbios. A Dani me chamou de velho, fico tomando chá. Provérbios. Vamos lá, livro da sabedoria. Provérbio por palavras. Então, sabedoria para crescimento e disciplina da vida, discernimento e prudência moral. Resultado final da sabedoria superior ou da loucura. São práticos, morais e concisos. Né, os provérbios, né, devem ser lidos devagar em pequenas porções. São 31 capítulos para você fazer um devocional, né, do mês, um capítulo por dia. Autor, Salomão. Ao final, talvez, Agur e o rei Lemuel, né? E alguns acham que o rei Lemuel é o próprio Salomão mesmo, então seria só Salomão, né? Então, mais alguns, né? Provavelmente os capítulos do fim foram capítulos compilados, coletados por Ezequias, mas até pelo menos os 25 são provérbios de Salomão, do jovem Salomão, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, Eclesiastes, ele já é um livro também escrito por Salomão, mas o velho Salomão. Quer dizer, então, aqui Salomão, ele é jovem, ele recebe aquele chamado de Deus, ele recebe aquela promessa, né, aquela derramar de uma sabedoria sobrenatural sobre ele e tal. E aqui ele é jovem, né? Ele é cheio de vida, ele é muito exato, ele é muito, né, um pregador assim, muito exigente, muito eloquente, né? Ele fala assertivamente, ele dá princípios, não é, cortantes como uma espada, né? É um Salomão jovem, certo? Pode passar lá. É o livro mais prático do Velho Testamento. Então, ali no Provérbios, capítulo 1, você vai ver que esse livro ele foi escrito com o propósito de ensinar sabedoria. Quer dizer, então, ele foi um livro escrito de uma maneira específica para ensinar sabedoria, através desses curtos provérbios, frases curtas, fáceis de memorizar e fala sobre todos os panoramas dos relacionamentos humanos. Então, diz que ler um provérbio leva alguns segundos, mas aplicá-lo pode levar a vida inteira. Pode passar. Então, o tema é propósito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Mas a sabedoria conduz ao conhecimento e temor de Deus. Então, aqui a gente, só com esse provérbio aqui, a gente já começa a entender muita coisa da vida. Porque a gente vê que a sabedoria, ela é um dom de Deus. A sabedoria,
ela é algo que vem do alto, né? Até Tiago fala, né, naquele devemos pedir a Deus que dá isso, e ela é diferente da inteligência. A gente vê que raramente inteligência e sabedoria habitam na mesma pessoa, porque às vezes a pessoa é muito inteligente, né? Quem não conhece pessoas extremamente inteligentes, aquele QI rápido, aquele raciocínio bom em matemática, bom em tudo, mas às vezes na sabedoria da vida não tem, né? Então, inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Sabedoria o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quer dizer, a pessoa com uma inteligência sem o temor de Deus, ela não tem sabedoria. Quer dizer, o temor quer dizer, você respeitar, considerar a presença de Deus, e isso é o início da sabedoria. A sabedoria na nossa vida começa quando a gente tem o temor de Deus, né? E é triste, muitas vezes, você vê pessoas que vivem décadas, 90 até 100 anos, tal, né? E eu vi uma entrevista, acho que do Oscar Niemeyer, né, que morreu com mais de 100 anos, né? Não sei quem viu isso na época, né? E ele tinha mais de 100 anos e o Porter perguntou para ele, e aí, né? E depois dessa vida, tal, né? Porque ele, em fim de contas, ele já estava mais para lá do que para cá, né? E ele respondeu assim, morreu, acabou, não tem mais nada depois da vida. E ali eu fiquei pensando, meu Deus, o cara é um gênio, né? Um gênio da arquitetura, né? Um QI absurdo, uma perspicácia, uma inteligência, mas simplesmente passou pela vida e não pegou nada, né? Cadê o temor de Deus? Então, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né? Então, né, a gente vê muitos textos ali de piedade, né? Muitas chaves, né? Salomão, aqui ele é um homem de dar muitas chaves, né? Muito prático. Então, palavras-chave, sabedoria aparece 47 vezes no livro, entendimento aparece 53, verdadeira sabedoria 3 vezes, insensato 14 vezes. Então, o sábio e o insensato, né? As duas palavras que se contrapõem aqui no livro. Então, sabedoria hebraica se relaciona à personalidade humana, conduta, moral, responsabilidade social, luz dos fundamentos teológicos. Tá? Então, pode passar. Então, os livros da sabedoria hebraica trazem princípios de Deus para um homem comum, não somente para que possa aproveitar melhor a vida, mas também tenha melhor perspectiva para perseguir um ideal. Então, os sábios de Israel procuram fugir da sabedoria filosófica, enfatizam a prática acima de tudo. Se você lê os provérbios de Salomão, eles são tão práticos e tão atuais, né? Porque eles são aplicáveis assim, a cada 10 minutos da sua vida eles são aplicáveis, né? Você vai lá realizar um negócio, Salomão fala, né? Nada vale, mas aquele que despreza quer comprar. Quer dizer, gente, anuncia o teu carro, chega um cara lá e começa. Que a pintura está arranhada. Você vai lá e lê Salomão e fala, esse cara tá desfazendo o meu carro porque ele quer comprar, né? Então, Salomão já ensinava isso naquele tempo, né? Então, cerca de 900 provérbios com preceitos inspirados que tratam de sabedoria e estultícia, orgulho e humildade, justiça e vingança, indolência, trabalho, né? Pobreza, riqueza. Então, Salomão, ele discorre muito sobre prosperidade, né? Mesmo porque Salomão, pensa bem, é um cara mais sábio e mais rico da Bíblia. Então, a sua riqueza, a sua glória, o próprio Senhor Jesus enalteceu. Então, ele tem muito a ensinar sobre prosperidade, né? Sobre vida financeira, sobre ética de trabalho, né? Então, ele... pode passar lá, Fábio. Ele é o cara que fala, né? Vai ter com a formiga... Ah, não, pode voltar. Já acabou. Vai ter com a formiga, o homem preguiçoso, né? Fala muito sobre a ética de trabalho, sobre
você dar duro, ser íntegro. E uma coisa que Salomão demonstra, é que ele era um tremendo observador das coisas. E aqui a gente tem que aprender com ele como que ele adquiriu tanta sabedoria. Então não foi que apenas que Deus fez um download ali de sabedoria para ele, mas Deus deu características de caráter para ele de acumular sabedoria. Então, assim, quando alguém pisava num formigueiro, Salomão aprendia com a formiga, né? Ele olhava ali e falava: vocês estão vendo ela? Ó, aqui, ó, no verão, ela está acumulando, está guardando folhas, está enchendo o seu ninho para quê? Para que no inverno ela tenha o que comer. Então, ele tá ali, ó, extraindo sabedoria de uma formiga. Então, imagina se ele olhasse para uma abelha. Então, aí ele ia escrever um livro inteiro só disso. Então, a gente vê que Salomão, ele extraía sabedoria das coisas ao seu redor, do passarinho, das árvores, da formiga, né, da cobra, de tudo que ele via ao redor, Carlos, ele 10 estava minutos. ali extraindo sabedoria, tá bom? Então, sabedoria não é só download, é aprendizado, é esforço, né? Inclusive, um dos maiores conselhos que Salomão dá é: mais valioso do que o ouro, do que prata é a sabedoria, né? Sábio é aquele que investe para crescer em sabedoria. Então, o cara que faz exercer, faz dunamis, persevera, lê livros, na verdade, ele está aplicando a sabedoria contida no livro de Provérbios. Que diz que o sábio acumula sabedoria, quer dizer, uma característica do sábio é que ele não para de aprender, não para de buscar conhecimento, não para de buscar crescimento, não para de buscar o Senhor, né, para ter mais sabedoria, e isso vai ser melhor do que todas as riquezas, né? Então, digamos assim, o resumo da ópera aqui do livro de Provérbios, tá bom? Vamos lá, Eclesiastes. Então, Eclesiastes é o livro da sabedoria humana. Então, aqui o autor, ele aparece como o pregador, né? Mas a gente sabe que é o próprio Salomão. Então, tem teólogo que fala que não parece que não seja, que lá na linguagem, mas o próprio testemunho interno do livro fala que é Salomão, que é o cara que foi rei em Israel, né? Ele se descreve e só Salomão cabe naquela descrição. Agora, por que muita gente acha que não é Salomão que escreve esse livro? Porque ele parece muito contraditório com o livro de Provérbios. Porque Provérbios ele é muito assertivo. Provérbios fala, né, trabalhe duro e você vai prosperar. Já Eclesiastes já é um Salomão maduro, mais velho, mais vivido, também pecou pra caramba, tomou na cabeça, né? Já provavelmente um Salomão já mais para o fim da vida, né? Que já tinha colhido a consequência dos seus pecados, inclusive, né, os pecados que ele mesmo advertiu para não entrar, ele acabou entrando, né? E então Eclesiastes ele já é a perspectiva de um homem maduro, um homem sofrido, um homem vivido. E quando a gente lê Provérbios, a gente vê Provérbios muito assertivo, né? Faça isso e colha, né? Trabalhe, vai ter com a formiga, tal, e você vai prosperar. E aqui o Eclesiastes ele fala assim: olha, eu trabalhei, eu acumulei riquezas, eu experimentei tudo que é de bom, eu tive carros, tive cavalos, tive coisa linda, e tudo isso é vaidade. Ele fala, né, muitas vezes ele fala, né, sobre tudo aquilo que é debaixo do sol, quer dizer, pela perspectiva humana, mesmo você ser ético, ser íntegro, você trabalhar, você deixar uma herança para os seus filhos, que são coisas que Provérbios falam, Eclesiastes vai dizer, isso tudo ainda é vaidade, porque mesmo você acumulando tudo isso, no fim das contas,
Isso aí não vai com você. Tanto faz se você era um deputado, senador, ou era o faxineiro lá do palácio, né? Quando a gente sair debaixo do sol, vamos tudo para o mesmo lugar e isso não vai ter valor nenhum. Então, é por isso que muitas vezes há uma tendência, né? Não é, Eclesiastes não pode ser Salomão, porque Salomão ele era muito claro, muito assertivo, era papo, né? Era 1 mais 1 igual a 2. E aqui, Eclesiastes, né, 1 mais 1 é 2,5, é 3, às vezes não é nada. Porque ele já filosofa aqui sobre questões maiores, né, mais profundas do que simplesmente aquele plantar e colher imediato, né, a expressão de festa, embora essas coisas sejam realidades, né? Então, se você quer aprender a prosperar, leia Provérbios. Você vai encontrar princípios, inclusive há chaves muito claras, né? Uma vez eu li o livro de Provérbios com um lápis colorido na mão, eu falei, eu quero ver quantos versículos de Provérbios falam sobre finanças, sobre prosperidade, sobre, né, essas coisas. E se eu não me engano, eu separei 183 versículos que falam explicitamente, né, não indiretamente, mas explicitamente, sobre ruína, né? Como que você chega à ruína, como que você quebra, como você vai à falência, como que você prospera, como que você trabalha, ética de trabalho. E esses 183 versículos eu percebi que eles cabiam em 7 grupos. Então são 7 chaves muito claras que tem aqui no livro de Provérbios, né? Que é o autor, né? O cara mais rico, né? Mais glorioso, o rei mais glorioso de Israel, e com um acúmulo de sabedoria. Então, uma coisa que eu descobri fazendo esse estudo, que a maior causa de ruína financeira se chama preguiça. As maiores advertências de Salomão para os homens né, que estavam indo à ruína nos seus negócios era preguiça. O maior volume de versículos advertindo era sobre preguiça. E eu falei, não é possível. Mas é uma coisa muito forte, muito gritante, né? Como ele combate, como ele fala, olha, um pouco para dormir, um pouco para olhar no WhatsApp, um pouco para Facebook, um pouco para o cafezinho e quando você vai ver, a miséria bateu a porta da sua vida. Então, ele fala, esse tipo de atitude, ele conduz à ruína. Então, esse é Provérbios. Agora, Eclesiastes, ele é diferente, né? Então, pode passar lá. Eclesiastes, ele tem um sabor agridoce, né? O Philip Yancey fala, né? Na Bíblia que Jesus lia, o livro de Philip Yancey, ele fala sobre Eclesiastes. Ele é um livro agridoce, né? Porque ele tem 2 sabores. Ele tem a verdade, ele tem né, aquilo que é justo, aquilo que é princípio, né? Mas depois ele mostra que isso tudo é vaidade. Quer dizer, você pode conquistar, mas isso é vaidade, você vai ficar. Então, se você não tiver uma perspectiva eterna, se os seus olhos estiverem só aqui debaixo do sol, né, ele usa essa expressão muitas vezes, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Quer dizer o quê? Debaixo do sol é nesse prisma terreno. É nisso que as coisas que nós podemos ver ao nosso redor. Então, a gente precisa transcender isso, olhar, né, a eternidade, tá? Então, pode passar, senão vamos terminar. Então, parte 1, a tese de que tudo é vaidade. 2 minutos, tá, Carlos? Aí só deixa eu só avisar aí, a gente faz uma última entrada, já é de imediato. Eu derrubo e já subo uma nova sala, sem intervalos comerciais aí. Tá. A gente encerrar com, provavelmente, vai faltar Cantares, né? Cantares. Daí a gente termina por hoje, tá? Então, beleza. Então pode terminar aí. Aí a gente então, tema e propósito. Né? Olha a parte 3. Conselho para sobreviver à vaidade. Né? Confrontar os piedosos, mostrando como encarar dias difíceis em que vivem, desiludidos que querem ter recursos, pôr confiança em coisas terrenas, advertir sobre as atitudes erradas que se desenvolvem durante tempos de dificuldade.
Então, o capítulo 12, né, de Eclesiastes, ele é um capítulo primoroso, né? Um capítulo que a gente gosta muito de pregar em enterro, né? Porque ele fala, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Mas, na verdade, ele é um capítulo que ele comunica tanta sabedoria de vida, né? Porque ele é o velho Salomão já calejado, carregado de experiência de vida, e é como um conselho, olha, você que ainda é novo, né? Ainda tem chão pela frente, ele fala, ó, lembra-te do teu Criador agora, quando você é jovem, porque daí ele vai falando, ó, vai chegar os dias que você não vai ter prazer nele. Daí ele fala, ó, né, antes que se escureça o sol. Ele está falando, obviamente, poeticamente, né? Escureceu, não é do sol que está escurecendo, é teus olhos que vão perdendo a força, né? A lua, as estrelas, dos... Começando a gravar, beleza. Pode ir. Então, né, esse capítulo 12, né, ele comunica muita sabedoria, né? Então, ele adverte, provavelmente, né, ele está olhando para trás da sua vida e dando conselhos para os mais jovens, né? Comunicando muita sabedoria de vida, muito sobre prioridades de vida, justamente advertindo que isso tudo vai passar, tudo isso vai chegar um tempo que né, o nosso corpo vai se deteriorar, a nossa vida vai chegando ao fim, e né, ele descreve com uma riqueza poética, né, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço. Quer dizer, está falando aqui de uma maneira poética, né, do fim da vida do homem, né, como alguém que derruba o vaso e esse vaso se quebra, né? Então, essa característica assim do fim da vida ser repentino, muitas vezes não dando tempo para a gente cumprir mais nada da nossa agenda, simplesmente Deus fala a sua senha e chega a hora de você ir embora, né? Então, Eclesiastes também fala, né? Melhor é você estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque onde há luto você aprende o fim de todos os homens, né? Então, esse Eclesiastes ele é um livro maravilhoso porque ele coloca um prisma superior, um prisma eterno, né, sobre a sabedoria da nossa vida, né, sobre os princípios que regem a nossa vida. Tá bom? Então, Eclesiastes é do mesmo Salomão, mas provavelmente do velho Salomão. E troca lá para o Fábio. Então, palavra-chave: sábio, sabedoria 54 vezes, vaidade 37, estulto, né? Estulto quer dizer nécio, insensato, louco, loucura 32 vezes, debaixo do sol, né? 31 vezes, né? Querendo dizer, né? Nessa vida, correr atrás do vento, né? Então, essas palavras-chave aqui demonstram muito, né? Do conteúdo, né? Ele fala muito essa coisa de correr atrás do vento, quer dizer, você pode ter até muita sabedoria, aplicar, ter muitos resultados, mas ele fala, mas eu descobri que isso tudo é correr atrás do vento. Quer dizer, ele acumulou riquezas, ganhou muito dinheiro, teve muitas realizações, mas isso foi tudo como correr atrás do vento, porque você vê que isso, né, no fim das contas, não né, vai ficar para outros gastarem, né, e no caixão não tem gaveta, né? Um amigo meu que falava assim, que não fabrica um caixão com gaveta porque não dá para levar nada, né? Então, é o ensino de Eclesiastes, tá bom? Então tá, então vamos, acho que agora é Cantares, né? Troca lá, prepara. Tá aí. Então, Cantares, tirem as crianças da sala, né? Ou também Cântico dos Cânticos, né? Então, aqui é Salomão novo, né? Cheio de amor para dar aqui. Então, é um livro de amor, livro de poesia. Deixa, a Dani vai pôr mais um chá aqui.
já que eu falei de amor aqui, ela, nosso merchan. Então, livro de Cantares é um livro de poesia, né? Um livro de um relacionamento amoroso, né? Então, também pode ser Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. E então ele tem uma literatura muito poética, muito rica em tipos e mensagens, né, que nos remetem ao nosso relacionamento com Deus, né? Conta a história do noivo, né? Do noivo e da Sulamita, que é a noiva, então um tipo de Cristo da igreja, tal. Fala sobre um amor forte, inextinguível. Também fala literalmente, né, digamos assim, da beleza do amor eros, do amor sexual dentro do casamento, né, como algo não apenas lícito, mas desejável, aprazível, né, instrui e muitas vezes libera, né, o amor, vamos dizer assim, o relacionamento sexual aprazível dentro do casamento, é óbvio, mas incentiva, né, que o homem se deleite com a sua mulher, com a mulher da sua mocidade, viva isso de uma maneira livre, abençoada, né, sem vergonha, né, no bom sentido da frase, sem vergonha, né? E então abrange um ano de história, provavelmente o jovem Salomão, pode trocar lá. Então, a vida do homem, a mulher, também o paralelo com a vida espiritual entre Cristo e a sua igreja, tal. Então, o livro de Provérbios, desculpa, de Cantares, ele é um livro que você lê tanto da maneira literal, né, para você extrair princípios, né, ver a beleza do relacionamento amoroso, do casal, maneira poética, ver a questão da paixão, né, do coração disparando de amor pelo meu amado que está às portas, tal. E também isso nos remete, né, também ensina sobre a nossa vida devocional, do nosso amor, do amor passional de Deus para com o seu povo, né, da paixão de Deus para com o seu povo. E é uma maneira de Deus revelar o seu amor pelo seu povo, comparando com o amor conjugal, né? Então, muitas vezes o Deus revela o seu amor nas Escrituras fazendo comparações para que a gente possa entender. Então, quando Deus fala assim, olha, pode a mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho, né? Então, pensa, uma mãe esquecer do filho, você fala, não, de jeito nenhum. Deus fala, ainda que ela se esqueça, eu não me esqueço de ti. Quer dizer, Deus usa exemplos que a nossa cabeça pode compreender para nos ensinar sobre o seu amor. Então, ele fala do amor da mãe, ele fala do amor do pai, né? Da questão do cuidado do pai. Ele fala do amor do noivo pela noiva, né? Então, são, digamos assim, facetas, características do amor de Deus, e aqui fica muito explícito essa característica apaixonada de Deus para com o seu povo e a paixão recíproca esperada do povo para com Deus, né? Então, se Deus é um Deus apaixonado pelo seu povo, que tipo de amor ele espera, ele requer de nós, né? Que recíproca ele requer de nós? Um amor apaixonado, né? Não aquilo que é morno, aquilo que é meia boca não satisfaz, não preenche, não é o propósito do relacionamento de Deus conosco, né? Então, pode passar lá, Fábio. Acho que esse é bem curtinho. Tá, então o tema propósito, as delícias do puro amor conjugal, retratando o amor do Senhor pelo seu povo. Propósito literal, conceder glória ao matrimônio, ao amor conjugal.
propósito espiritual, representar o amor de Deus pelo seu povo, né? Mostrando como Deus ama passionalmente. Inclusive, a gente vê que Deus se revela como um cônjuge ciumento, né, do seu povo. Então, o propósito profético representa o amor de Cristo e a igreja, o propósito devocional representa o amor de Cristo pelo seu discípulo. Então, o pessoal de casa de oração aí, de Câncer, da IHOP, até aqui em Curitiba tem, né, eles enfatizam muito, né, essa faceta, né, do amor conjugal, do amor, né, passional para com Deus. Acho que o IHOP aqui de Florianópolis tem, né? Você fez, né, Joyce, alguma matéria sobre cantares, sobre, né, a sala de oração usa muito essa pauta de cantares, né? Tem uma matéria toda sobre isso. Eles vão até um pouco mais além, fazem várias ressalvas, né, para que a gente não olhe assim para Jesus com essa conotação sexual e toda, mas ele faz sim, né, essa interpretação literal de um noivo apaixonado pela sua noiva. E eles vão explicando versículo a versículo, a gente fica 4 semanas nessa matéria, né, da separação que acontece entre o noivo e a noiva, e depois ela desesperada sai ao encontro procurando o noivo, porque deseja o noivo. E eles enfatizam muito isso mesmo, uma devoção, um amor apaixonado, um amor desesperado, que deve refletir, né, o amor de Jesus pela sua igreja, da sua igreja por Jesus. É essa analogia que eles fazem. Pode passar lá, Fábio. Tá, então palavras-chave: amado, amor, 66 vezes, formosa, formosura, 14 vezes, né, enaltecendo, né, a beleza da mulher e tal, né, como coisas que Deus coisas que vêm de Deus para o nosso aprazimento, né, como revelação do amor de Deus por nós. O autor, provavelmente o jovem Salomão, inclui muitas metáforas e imagens orientais do livro, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele compara a sua amada às éguas do faraó. Então, se a gente for, né, as suas coxas são como as éguas do faraó, acho que não vai funcionar muito bem você falar para sua esposa, viu, Eloy? Esse aí não, esse aí você... acho que não vai funcionar não, viu? Tá? Então, por quê? Porque tem muita cultura judaica. Naquele tempo era bonito dizer que a sua esposa parecia com as éguas do faraó, né? Hoje acho que não vai rolar, não. Acho que ela vai te dar vai te mandar dormir na sala, né? Então, historicamente representa o namoro e núpcias de uma pastora com o rei Salomão, além das características de alegria do amor romântico. Alegoricamente retrata como Deus desposou Israel e também a igreja como a noiva de Cristo, e cenas de um drama, né, como uma peça teatral aqui, com 3 oradores: a noiva, a Sulamita, né, o rei e o coro, que são as filhas de Jerusalém. Então é como um roteiro teatral que descreve, né, isso aí. E temos mais slide ou terminou isso aí? Terminou. Então, Cantares é um livro legal, a gente pode ler, pode aplicar na nossa vida devocional, e, como a Joyce falou, tem limites, né? Nem tudo é Cristo e a igreja. Quando Salomão fala, né, que o umbigo da Sulamita era como taça onde ele se embriagava de vinho, né? Calma aí, né, gente? Isso aí não tenta fazer no seu devocional, que não vai dar certo. Então, bom senso e queijo de galinha sempre não faz mal para ninguém. Então, nem tudo que a gente lê em cânticos, né, é Cristo e a igreja, né, gente? Às vezes é só o literal ali, tem muita cultura, tudo que é muito cultural para a época, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Então chega de falar, que eu já falei pra caramba. É isso aí, pessoal. Então, alguém tá com alguma dúvida? Só antes de encerrar?
Não? Bom, estamos então chegando no nosso período de férias. Vamos ter aí 2 semanas de férias. A gente vai ficar aí de folga nos dias 24 e 31 e retornamos aí no dia 7 com bastante novidade, com o Novo Testamento. Gravo os profetas eu gravo os profetas e mando para vocês, tá? Isso aí. A gente aí disponibiliza até a semana que vem a aula dos profetas do Antigo Testamento. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Bom descanso. E aí, essas 2 semaninhas vão ser ótimas para a gente renovar. Quer falar alguma coisa? Eu acho que é importante ressaltar o dia do retorno. Assim. E aí, dia 7 de agosto, a gente retorna, tá? Todas as coisas vão ser... a gente vai passar todos os recadinhos ali no grupinho do WhatsApp aí, novamente. E até domingo eu compartilho esse vídeo aí para vocês na nossa plataforma do Classroom, tá bom? Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela participação e retomamos daqui 3 semanas, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa Tchau, tchau. Tchau, Marli. Tchau, pessoal. Obrigada por Tudo bem, tá? Tchau, tchau. Boas férias depois da semana que vem. Bom descanso. Aproveitem para descansar. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.